Alô, galera, aquele abraço. O papo agora é Copa Libertadores da América. 4 times brasileiros entraram em campo nesta terça-feira. Vitórias magrinhas do Inter e do Fluminense. E teve duelo dos Atléticos em Curitiba. O Furacão venceu. Atlético Paranaense 2, Atlético Mineiro 1. Um jogaço de bola. São Bento segurou o placar para o Furacão, vitória do Furacão. E o Galo, hein? 2 jogos na Libertadores da América e 2 derrotas. Faltam 4 rodadas para o Galo, no mínimo, somar 10 pontos. Para passar de fase e chegar à próxima etapa, às oitavas de final da Copa Libertadores da América. A partir de agora, a participação dos brasileiros. Inter, Fluminense, Atlético Paranaense e Galo, Atlético Mineiro, nesta fase de grupos da Copa Libertadores, a segunda rodada que aconteceu nesta terça-feira para esses 4 clubes brasileiros. Antes, uma dica da KTO. Está aqui na tela, eu fiz uma acumulada, uma múltipla, com os 2 jogos desta quarta-feira pela Liga dos Campeões da Europa. Apostei nos mandantes. Tem Bayern de Munique e Manchester City. Apostei no Bayern, não é quem vai passar de fase, pessoal. É vitória no jogo, até porque o City ganhou a primeira partida na Inglaterra por 3-0. Então, nessa quarta-feira, tá ali, ó, vitória do Bayern de Munique. E no jogo da Inter contra o Benfica, vitória da Inter. Então, na combinada ali, vitórias de Bayern de Munique e Inter de Milão, esta odd está pagando 5,70. Vai no site da KTO, kto.com, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa, ao fazer o primeiro depósito, o código promocional Paulinho. Deixa eu começar com o jogo do Internacional. O Inter que partiu para cima do Metropolitanos da Venezuela e o gol não saía. Aí quando você acaba não fazendo gol, não convertendo as chances que tem em gol, não transformando as chances em gol, você corre o risco de tomar o gol. E o Metropolitanos quase que fez no Beira-Rio. Quando tudo parecia perdido, quando tudo se encaminhava para o empate e o ambiente do Beira-Rio conspirando contra o time, pela preocupação do torcedor, aparece Alemão para salvar o Inter, 46 do segundo tempo, Internacional 1, Metropolitanos da Venezuela 0. Desta vez, ao contrário do que aconteceu na semana passada pela Copa do Brasil contra o CSA, quando o Inter venceu o jogo por 2-1, mas jogou mal. Agora, na Libertadores contra o Metropolitanos, o Inter jogou bem. O placar era ter sido elástico. Se o Inter converte as chances que teve em gols no caso plural, venceria com certeza de goleada. Então, foi sofrido? Foi. Pô, ganhou apenas de 1-0 do Metropolitanos? Ok, ganhou apenas de 1-0, sofreu, mas o Inter produziu. Se eu critico o Inter quando o Inter não tem desempenho, quando tem desempenho, mesmo sofrendo, eu tenho que elogiar o Inter. Então, estou elogiando sim, o desempenho do Internacional, porque eu consigo separar as questões. O histórico do Inter sem títulos, eu deixo de lado. Eu estou analisando o jogo. Eu não tenho que analisar. Desde 2011 não ganha uma competição importante. Desde 2006 não tem um título, não interessa isso para mim. Estou analisando o jogo. No jogo Internacional 1, Metropolitanos 0, o placar foi injusto. O placar foi irreal, tamanha as chances que criou o Internacional. Nesta quarta-feira, às 7 da noite, acaba a segunda rodada em Montevidéu com o Nacional e Independiente Medellín da Colômbia. Só tem um resultado que vai deixar o Inter na primeira posição. Nesse momento, com o empate em Medellín contra o Independiente e com a vitória sobre o Metropolitanos, o Inter é líder isolado, tem 4 pontos. É certo que, primeiro, o Inter não será, ao final da rodada, se for líder, não será líder isolado, certo? Vai ter companhia do Independiente Medellín, ou então o Inter vai cair para a segunda posição. Então só tem um resultado no jogo dessa quarta-feira entre Nacional e Independiente Medellín que deixa o Inter como líder nos critérios,
que é a vitória do Independiente por 1-0. Se der 1-0 para o Independiente Medellín, Inter e Independiente vão empatar em 4 pontos, uma vitória, saldo 1 e 2 gols marcados, certo? E cada um vai ter marcado um gol fora de casa aqui. Aí pelo ranking da Conmebol, o Inter vai ficar na primeira posição. Então o único resultado que deixa o Inter em primeiro lugar amanhã é a vitória do Independiente Medellín por 1-0, não é 2-1, é 1-0, não é por um gol, é 1-0. Se for 2-1 já não dá para o Inter. Se der empate ou se der vitória do Nacional, o Nacional vai ultrapassar o Inter, colocando o Inter na segunda posição. Inter que volta a jogar agora somente em maio, dia 3 de maio, que é uma quarta-feira, 3 de maio, quarta-feira, 3 de maio, contra o Nacional de Montevidéu no Beira-Rio a partir das 7 horas da noite. É o próximo jogo do Internacional na Copa Libertadores da América. Luiz Adriano, mais uma vez mal, quando foi substituído, saiu o Luiz Adriano, entrou o alemão, vaias no estádio Beira-Rio. Resta saber agora se contra o Flamengo, no próximo domingo, 11 da manhã, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro, se o Mano vai ou não manter Luiz Adriano como titular ou dar uma nova chance ao alemão para vestir a camisa titular do Inter contra o Flamengo. Deixa eu trocar aqui, porque quem também sofreu para ganhar foi o Fluminense, hein? Tem 6 pontos na tabela e o Fluminense venceu de virada na primeira rodada, lá em Lima, no Peru, o Sporting Cristal por 3-1 e nesta terça-feira, no Maracanã, sofreu para vencer o The Strongest da Bolívia por 1-0. O Nino acabou marcando o único gol do jogo ainda na primeira etapa. O Fluminense chega a 6 pontos na tabela e encaminha sua classificação à próxima etapa. O grupo do Fluminense tem nesta quarta-feira, 9 da noite, em Buenos Aires, River Plate e Sporting Cristal. O Fluminense tem 6 pontos, The Strongest é o segundo com 3, o River ocupa a terceira posição com 0, também com 0. Em último lugar está o Sporting Cristal. Obviamente, quem vencer a partida, amanhã entre River Plate e Sporting Cristal, vai chegar a 3 pontos na tabela. O Fluminense, pensando na classificação, obviamente vai torcer por um empate entre River Plate e Sporting Cristal do Peru. Tá certo? Isso aí. Vamos seguir agora, trocando a tela para o grande jogo que aconteceu nesta terça-feira, reunindo 2 clubes brasileiros. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Vitor Roque e o Terãs de pênalti, marcaram os gols da equipe do Furacão, do Atlético Paranaense. Segundo tempo, principalmente, ele foi um jogo para o Galo, para o Atlético Mineiro. O Galo acabou marcando um gol, que foi anulado, bem anulado pela arbitragem, e depois o gol que valeu do Paulinho. Uma jogada rápida, um contra-ataque rápido, puxado aí pelo Hulk, passe, assistência para o Paulinho e gol do Paulinho. 2-1, valeu para o Furacão a vitória, certo? Mas o Galo jogou uma boa partida, isso é bom lembrar, porque o Galo teve 20 chutes em direção ao gol e 9 na casinha, e marcou apenas um gol. Teve praticamente o dobro de chutes a gol o Atlético Mineiro em relação ao Atlético Paranaense. Mas no futebol, pessoal, muitos tiram isso aqui, ó, o resultado. Eu não. O mais importante no futebol ainda é o resultado. Desempenho ok? Beleza. Ok o desempenho? Ok. Não podemos excluir o resultado. O Furacão venceu a partida. 2-1 para o Furacão. Chega agora a 4 pontos na tabela. O Libertad tem 3. Libertad joga nesta quinta-feira em casa, em Assunção, contra o Aliança Lima. Se o Libertad vencer a partida, vai a 6 pontos. Então a situação do Galo é um tanto crítica, sim. Faltam 4 rodadas, o Galo até agora não pontuou na tabela de classificação. Vai enfrentar agora, na sequência, o Galo tem 2 jogos em casa. Tem Aliança Lima na próxima rodada, depois recebe o Atlético Paranaense. E nas 2 últimas rodadas, o Atlético Mineiro vai jogar fora de casa, talvez decidindo a vaga, jogando fora de casa, contra o Aliança Lima no Peru e contra o Libertad no Paraguai. A sequência do Furacão a partir de agora. O Furacão sai de Curitiba para 2 jogos fora de casa, contra o Libertad no Paraguai e contra o Atlético lá em BH. E retorna para encerrar a fase de grupos com 2 partidas em Curitiba, contra o Libertad e também contra o Aliança Lima. O Galo agora tem 4 jogos,
tem que começar a pontuar, tem que no mínimo nesses 4 jogos somar 10 pontos, 3 vitórias e um empate para sonhar com a vaga à próxima etapa da Copa Libertadores da América. Jogão de bola aí, ó. O Furacão ganhou, tá? Graças a Bento, São Bento, goleiro do Furacão, foi realmente o salvador da pátria nesta terça-feira em Curitiba. Internacional, Fluminense, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, os brasileiros que entraram em campo nesta terça-feira pela Copa Libertadores da América. Se você me perguntar, Paulinho, o Inter tem chance de ser campeão da América, da Libertadores? Vou dizer para você que, pelo conjunto da obra, até agora, a apresentação do Inter na temporada, não. Fluminense tem condições? Tem. Furacão e o Atlético Mineiro? Tem. Tem também, ambos têm. Mesmo o Galo sendo derrotado por Vasco da Gama no Mineirão no fim de semana aí pelo Campeonato Brasileiro, sendo derrotado nesta terça-feira para o Furacão, pelo Furacão lá em Curitiba, o Galo demonstrou em campo um bom futebol. O Inter também jogou bem, certo? Contra o Metropolitanos. Mas aí eu ainda estou descartando o Internacional. Se o Inter conseguir melhorar o seu futebol, poderia até colocar mais adiante nas próximas rodadas o Inter brigando por esta conquista, por esse título. Por enquanto não, certo? Por enquanto eu estou descartando aqui o Internacional. É isso aí. Fui, tchau.